Só que vamos ver se esse nosso convidado agora, que time que ele torce, ele tem cara de São Paulino. Se ele não for, ele vai ficar bravo. Tô falando do Dr. Paulo Porto de Melo. Seja bem-vindo, querido. Tudo bem? Boa tarde. Você torce para que time? Eu torço pro São Paulo. Ah, eu não falei que tem cara de São Paulo. Eu vejo de longe quando é São Paulo. Você viu, agora o Muricy voltou. Graças a Deus. Agora nós vamos, hein, doutor? Agora vai. nós conseguimos, se Deus quiser. Bom, essa nossa pauta de hoje é um espetáculo. Simplesmente nós vamos realizar ao vivo uma neuroendoscopia, só que não num paciente, no nosso amigo Melão, que está aqui. Mas ele está aqui exatamente para a gente ver como isso funciona. Então, antes da gente começar, queria que você explicasse um pouquinho. Toda vez que a gente fala em endoscopia ou neuroendoscopia, a gente está falando de uma cirurgia através de câmeras, é isso? É isso, Carol. Na verdade, a endoscopia pode ser um exame, igual a gente faz para ver o estômago, né? Mas aqui na neurocirurgia, são procedimentos cirúrgicos que são feitos através do auxílio de câmeras específicas. Certo. Que são câmeras bem delicadas. E que a gente não vai abrir esse paciente, não vai fazer um corte muito grande. Exatamente. Então, a grande vantagem é que a gente consegue um acesso menos invasivo. Tá. E com isso, a recuperação do paciente ela é muito maior. Olha que bacana. A gente é menos agressivo. E claro que acaba sendo algo muito delicado, porque a gente está falando aqui de uma cirurgia no cérebro. Isso. Então, assim, não é tão simples assim. Na verdade, Carol, a gente consegue operar o cérebro, a gente consegue operar coluna, a gente consegue operar a base do crânio, então todas essas regiões, indicações específicas, a gente consegue utilizar o endoscópio. Vamos começar então? Vamos. Como é feito? Vamos imaginar aqui que a gente tem um paciente, que é o nosso amigo Melão. Então, qual é o passo a passo, doutor? Vou ficar aqui assistindo. Então. Aqui, Carol, mais para o pessoal que está em casa entender, isso aqui é o neuroendoscópio, o famoso neuroendoscópio. Tá. Então, essa mangueirinha aqui é uma fibra ótica de uma luz de xenônio, então um branco absoluto. Aqui está a câmera, que é uma câmera de alta definição. Legal. Então, diferente das câmeras aqui do pessoal, a nossa é bem mais delicada. Né? E essa aqui é a ótica do endoscópio, que efetivamente é o que vai ser introduzido na cabeça do paciente, ou na coluna, ou seja, onde quer que for, não é? No caso, aqui a gente vai se valer de um meio auxiliar de instrução aqui, que é um melão, simbolizando aí como se a gente fosse realmente acessar o cérebro de um paciente. Perfeito. Aqui, para facilitar um pouco, eu já fiz uma abertura aqui pequena, então que é uma abertura, na verdade, muito maior do que se faz na cabeça de uma pessoa. Na cabeça de uma pessoa é muito menor, então. Na cabeça de uma pessoa a gente faz justinho só para entrar esse diâmetro aqui do endoscópio. Entendi. Então é um cortezinho pequenininho, faz o furinho na cabeça e aí a gente simplesmente pega a câmera olha que e legal, vai introduzindo ela. Aqui eu já vejo as bordas do nosso melão aqui, que seria o crânio no caso, né? E aí a gente vai adentrando a cavidade. Gente, é perfeita a câmera, olha que bacana. Então aqui a gente tem uma sementinha na frente, por exemplo. A gente consegue ver bem. Então vamos supor. Consegue. Que tipo de cirurgia a gente consegue fazer, no caso, que problema esse paciente teria no cérebro que a gente conseguiria realizar dessa maneira? Carol, a gente consegue drenar hemorragias, a gente consegue resolver hidrocefalia, que é um acúmulo de líquido no cérebro, que acontece por uma má circulação. Para você que está em casa, é uma má circulação do líquor no cérebro. Porque assim, eu já vi uma vez uma pessoa com hidrocefalia, era inclusive um menino, né? Eu não sei se acomete mais crianças. E isso pode acontecer do nada? Pode. Ou a criança nasce já com a hidrocefalia? Existem as duas possibilidades. Ou, por exemplo, após meningite, a criança tem uma infecção, tem uma meningite, aí aquilo obstrui a circulação do líquor no cérebro e começa a acumular o líquor lá dentro da cabeça. Entendi. Isso eleva a pressão intracraniana e a gente acaba tendo que intervir. Ou às vezes existem algumas malformações congênitas, onde a criança ela nasce com uma parte da drenagem fechada, então ela não consegue drenar aquele líquor do jeito que deveria. Entendi. Então o que a gente faz? A gente vai com um balãozinho e faz uma aberturinha desse lugar que está fechado. É uma cirurgia de 15 minutos. Olha que interessante. E resolve. Tem como a gente mostrar, então a gente mostrou aqui a câmera entrando, né? Isso. Só que além da câmera você tem que usar o instrumento que vai fazer essa cirurgia. Dá pra gente mostrar no melão? Dá. Olha só, aqui antes de eu colocar mesmo, só para o pessoal dar uma olhada, isso aqui, por exemplo, olha, é uma tesoura. É uma micro tesoura. Olha que interessante. Que é o que vai entrar na cabeça do nosso paciente, né? É muito talento, Só para vocês terem ideia, isso aqui é o tamanho da minha unha. Olha isso. A tesoura é muito pequena. Além da tesoura, a gente tem outros instrumentos. Aqui eu trouxe os que a gente mais usa. Então esse aqui, por exemplo, olha, isso aqui é uma pinça
que a gente usa para agarrar o que a gente precisa. Para retirar. Para retirar. Então a gente agarra e puxa. No caso é o que nós vamos fazer aqui. Vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Vamos brincar um pouquinho de retirar essas sementinhas que tem no melão. Existem outras formas, também outros formatos que vão se adaptando conforme a necessidade do cirurgião e a doença. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é uma garrinha, tá vendo? Olha que legal. A gente vai lá, agarra e puxa. E retira também. Exatamente. Tumor... Alguns tumores podem ser operados por aqui também. Dessa maneira? Dessa maneira também. E aí a retirada desse tumor, ou parcial, que muitas vezes falam que no cérebro não é possível retirar o tumor inteiro, é utilizado um desses instrumentos. Em algumas circunstâncias, sim. Por exemplo, quando o tumor está dentro de uma estrutura cerebral que chama ventrículo. Não é só o coração que tem ventrículo, o cérebro tem. Então, o ventrículo está localizado no centro geográfico do cérebro. Então, para a gente chegar lá, na maioria das vezes, a gente causa algum tipo de dano ao paciente. Entendi. Então, se eu, ao invés de ter que chegar lá com a minha mão, eu conseguir chegar com um instrumento desse que é muito mais delicado, muito melhor para o paciente. Entendi. Não são todos os tipos de tumores que podem ser retirados por essa técnica. Tá. Mas ainda assim, mesmo os que não podem ser retirados, eu posso usar o endoscópio para melhorar a minha visão. Tá. Mesmo que eu precise de um instrumento mais grosseiro, posso usar a câmera para melhorar a minha visão. Mesmo que você tenha que fazer uma abertura maior, ainda assim a câmera... Exatamente, ela me dá mais detalhe porque é como se o meu olho estivesse chegando lá juntinho do tumor. Olha que interessante. E nesse caso, doutor, a gente consegue diminuir o tempo da cirurgia? As cirurgias acabam ficando menores? Consegue porque todo o acesso cirúrgico ele é simplificado. Tá. Então, ao invés de eu fazer um corte grande, descolar a musculatura, abrir uma janela desse tamanho no osso, eu vou lá e faço um buraquinho em acesso. Por exemplo... O pós-operatório também é muito melhor. Muito mais tranquilo. Tumores de hipófise, antigamente operava pela cabeça, ou se não fazia um corte aqui por dentro do lábio para acessar. Agora a gente põe a câmera pelo nariz, vai lá e tira, acabou. Olha, cirurgia de 1h30. Gente, isso é muito bacana. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um recadinho e já volto pra gente fazer exatamente isso. Vamos brincar aqui. Claro que a gente tá falando de uma coisa séria, é uma cirurgia super delicada, mas é muito legal poder conhecer, né? Se algum dia alguém tiver que passar por uma cirurgia desse tipo, é muito melhor você ir para uma cirurgia dessa com orientação, já tendo visto como é, né? Do que ali sem informação nenhuma, né? O que a gente fala, acaba ignorando tais possibilidades. Isso existe, é muito legal. Vou ficar do lado de cá para observar a telinha, que eu também quero ver como vocês. Estou aprendendo tudo. Vamos então para uma cirurgia. Como seria, então? Vamos supor que ele tenha... O que pode ser esse carocinho? Vamos supor que seja um tumor, um cisto, alguma coisa. Um cisto, certo? Por exemplo. Tá, vamos ficar no cisto aqui. Então, a gente já fez a abertura aqui na caixa craniana. Ok. A abertura está feita aqui. A gente agora vai passar por a visualização direta do que está acontecendo. Entendi. A gente vem com a câmera, observa por fora a cavidade, vê se não tem nada obstruindo e vai caminhando para dentro. Tá. Cheguei aqui dentro, eu vou devagarzinho, olha, eu entro aqui com a minha pinça. Tá vendo a cabecinha dela aqui, ó? E aí, você já tá com os dois. Ah, então vou mostrar, gente. Aqui, a câmera tá aqui, tem um furinho aqui que entra a sua pinça. Exatamente. Agora que eu vi. Então eu consigo aqui introduzir a pinça. Olha lá. Abrir ela aqui dentro. Pegar o que quer que eu queira pegar, por exemplo. Retirar. Abro. Olha lá, gente, pega mesmo. E aí a gente aqui tá um pouco escorregadio, lógico, né? Porque é um melão, e aí você vai fazendo isso. Se isso aqui fosse um tumor, por exemplo, a gente já estaria começando aí, ó, a tirar. Olha lá, gente. E retira. E a gente tira o conteúdo que for necessário ser retirado. Olha que Vou colocar um pouquinho mais para frente por causa da câmera. Sem a necessidade aí de fazer um grande dano, né? A gente tem que fazer um cursinho aqui de operador de câmera, né? Mas não é difícil. É fantástico. E você, na faculdade vocês treinam dessa maneira, né? Na verdade, na residência. Em alguns programas de residência a gente consegue ter acesso a esse tipo de equipamento, né? Então a gente entra aqui, ó, de novo. Uma cirurgia que seja uma neuroendoscopia é uma anestesia geral? É uma anestesia geral. Na verdade, porque eu preciso que o paciente não se mova durante a cirurgia. Tá. E é impossível pedir que alguém não se mova com a gente mexendo dentro do cérebro dele. É uma coisa complicada. Em algumas circunstâncias muito especiais, isso é necessário até. O paciente esteja acordado. Mas nas neuroendoscopias, na imensa maioria das vezes, não. Nesse caso, a gente consegue realizar uma neuroendoscopia em crianças também hoje? Consegue. É possível? Até em recém-nascidos, na verdade. Até em recém-nascidos? Olha só. Até em recém-nascidos. Na verdade, por exemplo, quando existe a hidrocefalia, como a gente tinha comentado, é muito melhor eu colocar um endoscópio na cabeça dessa criança e abrir um caminho para o líquor fluir naturalmente, do que eu colocar uma válvula, que é um dispositivo mecânico que, como qualquer dispositivo mecânico, pode falhar.
Entendi. Entendeu? Olha, então, gente, para super crianças é melhor ainda. E então, a gente já no nascimento, se for diagnosticado, no momento do parto, já é possível dar sequência fazendo a neuroendoscopia. Certamente. Quais outros casos a gente pode tratar dessa maneira? Então, Carol, a gente trata tumores de hipófise, alguns tumores de hipófise, na verdade a maioria. A gente trata hemorragias cerebrais, algumas também, é interessante tratar dessa forma. A gente trata tumores situados profundamente nos ventrículos. O endoscópio, não este rígido, mas existe um flexível, que ele pode ajudar a gente a visualizar a área ao redor de um aneurisma cerebral, por exemplo. Ah, que interessante. E garantir que a gente elimine o aneurisma sem sacrificar nenhum vaso importante para a pessoa. A gente pode usar para tratar hernia de disco, a gente pode usar para tratar túnel do carpo, a gente usa... Nossa, esse negócio de túnel do carpo é um negócio... Minha mãe é terapeuta ocupacional, comentei com você, e depois que eu tive nenê, bom, ela me falou que é meio hormonal e tal, sim, eu fiquei com a mão mais dormente e pode ser esse túnel, né? Sim. Então dá para fazer através de endoscopia? Dá para fazer com endoscópio. Então, ao invés da gente fazer um corte grande que a gente fazia antigamente, a gente faz um corte pequenininho, entra com o endoscópio, corta o tal do túnel do carpo, acabou. Volta tudo ao normal. Volta. Muito bacana. Vamos mostrar agora outra. A gente mostrou uma pincinha. Vamos mostrar o outro? Gente, a gente está fazendo uma cirurgia no melão hoje. Né, Vai? Você quer também? Quer vir aqui? Mais perto? Não? Porque eu acho que nosso ia ficar legal também, né? A cara do Evaine, cadê? Na cabeça do Evaine. Eu não aguento. Eu olho pro Evaine, eu preciso brincar com ele. Não aguento a cara dele. Olha aqui, Carol. Aqui, agora eu vou entrar com a tesourinha. Tá, agora vamos lá, gente. Vem uma tesourinha. Olha a delicadeza das mãos, né, do então, a gente médico. abre e entra aqui, faz o que precisa ser feito, corta o que precisa ser cortado, por exemplo. De repente precisa cortar alguma coisa. E como, vamos supor, se estiver sangrando, né, você vai lá, faz um cortezinho como você fez agora. Sim. Sangrou, você precisa estancar, né, precisa acabar com esse sangue. Como é feito? A gente tem um instrumento específico que se chama bisturi bipolar. Tá. Bipolar, ele basicamente ele tem dois polos, como o nome diz, e passa a corrente entre uma parte e outra, entre um polo e outro. Tá. Então é como se fosse uma pinça dessa, só que ela é energizada. Então a gente vai lá e morde a estrutura que está sangrando. Entendi. E aí a energia faz a cauterização dessa estrutura que está sangrando. Tá. Acabou a hemorragia. Então é sempre cauterizando, não é possível dar pontos nesse caso? Não, aqui assim até é possível, mas não neste tipo de configuração. Tá. E uma outra coisa que acontece, aqui como você vê, olha, o tamanho de uma semente de um melão e o tamanho que a gente vê lá na tela. É, interessante. Então, às vezes, um sangramento muito pequeno, ele parece que é uma hemorragia maciça. Então, geralmente, o que a gente faz é irrigar. Então, é deixar o soro fisiológico que a gente acopla aqui fluindo em cima dessa área de hemorragia, porque o próprio organismo ele vai tamponando aquele sangramento. Então, esse soro... pode passar, vai. Obrigada. Vamos mostrar isso aqui também, acho que essas aqui são as cânulas que a gente usa, por exemplo, para fazer a cauterização. Essa em especial, você vê que ela é toda encapada, pretinha, e só a pontinha dela ela tá visível para ser operada, né? Por quê? Porque isso aqui isola a corrente elétrica para garantir que a gente não vai produzir dano no caminho até onde a gente quer cauterizar. Entendi. A gente vai, encosta essa bolinha aqui e cauteriza o que quiser cauterizar. Vamos mostrar? Vamos, do mesmo jeito. Então, ó, gente, ele vai colocar ali a câmera, ele insere essa cânula. A gente vai olhar o que está acontecendo aqui, por exemplo. Tá ali, a gente está vendo o líquido do melão, estamos vendo as sementes. Olha o tamanho da semente, gente, do caroço que fica na tela. Esta cânula aqui, ela entra um pouco mais justa por conta justamente desse isolamento, né? Tá. A gente vai introduzindo devagarzinho. Olha que interessante. E a gente vê a pontinha dela. Lá, a pontinha dela. Aí eu venho com a ponta onde eu quiser. Encosto lá na parede, encosto lá na semente do melão. Né? Isso, por exemplo, a gente vai ressecar um tumor cerebral. Então, antes de eu ir lá e cortar, eu vou lá e encosto nele, ó. Queimo ele, tiro esse instrumento. Entendi. Introduzo qualquer outro instrumento aí para retirar. Que seja necessário. Por exemplo, um derrame cerebral. A gente consegue verificar o dano que fez através de endoscopia? Na verdade, não, Carol. Não? Na verdade, assim, o que a gente usa, existem dois tipos de derrame cerebral. O isquêmico, que é por interrupção do sangue, e o hemorrágico, que é por um extravasamento do sangue. Então, às vezes, quando o AVC, né, o derrame, ele é hemorrágico e tem grandes proporções, a gente tem que ir lá e tirar essa hemorragia de lá. Entendi. Por quê? Porque o crânio ele é uma caixa fechada. Então, se o sangue começa a entrar e acumular lá dentro,
aumenta a pressão e pode levar a pessoa a uma situação muito ruim, até mesmo ao óbito. Tá. Então, ao invés da gente fazer aquela cirurgia que a gente fazia antigamente, abrir o cérebro, ir lá no coágulo, tirar o coágulo, cauterizar a fonte de sangramento, em alguns casos, com um furinho desse, a gente consegue um resultado bem satisfatório. Olha que bacana. E não é difícil, Carol. Aqui de mexer, realmente, a gente E são cirurgias que duram mais ou menos quanto tempo? Depende da patologia. Quer tentar? Tá. Quero. Tem que ter Então, uma vamos lá. delicadeza, né? Então, ó, vamos... Ai, peraí, aqui assim. Ó, então, vem aqui, aí a gente... A Nina, a diretora, disse que eu vou matar o melão. Olha lá, não tô ruim não, ó. Consigo ver ali... Exatamente. Ó, que bacana. Doutor, não é a sua área, mas é possível fazer hoje lipo e etc. usando esse sistema? Não sei te dizer se a gente tem essa possibilidade Que na deve ser cirurgia algo, plástica. né? Deve ser algo interessante, né? Porque você consegue visualizar ali. Eu acho que com esse método, até com a câmera, você diminui a chance de um erro, né? De você perfurar algo que não pode ser perfurado, não é É verdade? porque você está vendo, né? Não está fazendo procedimento às cegas. Olha que interessante. Meninas, Camilinha, vamos descobrir se é possível lipo e etc, né? Essas cirurgias aí, estéticas. Ó, eu gostei. Gente, mas é pesado, assim. Parabéns, doutor. É muito talento, é muito estudo, é muita dedicação. Ela disse que eu matei umas sementes. É possível. Mas olha, Elas vão sobreviver. Elas vão sobreviver. Muito bacana. A ideia realmente era mostrar como isso acontece, para a gente conhecer quem não é médico, quem não é cirurgião. Com certeza isso é um mundo muito à parte, é um mundo muito diferente. É delicadíssimo, é algo muito delicado, muito sério, mas olha que bacana poder conhecer e poder mostrar ao vivo. A intenção nossa de trazer um melão foi justamente para aproximar o nosso público de alguma coisa que ele tenha no seu cotidiano. Porque quando a gente vai treinar médicos, residentes, etc., a gente tem bonecos com reproduções anatômicas fiéis, que aí a gente usa para quê? Para reproduzir situações que vão acontecer em cirurgia. Aqui é mais realmente para ilustrar e para trazer um pouco alguma coisa do cotidiano do pessoal de casa. Quem não sabe o tamanho de uma semente de um melão? Agora, se eu mostrasse aqui um boneco com a estrutura cerebral, as pessoas iam falar, bom, mas tá bom, qual que é o tamanho disso? A gente não ia ter essa noção. Então, a gente Verdade. aí consegue trazer para o telespectador aí um elemento do cotidiano para que ele consiga ver como é que se faz isso aqui. Doutor, para fechar, existem os pontos na nossa cabeça que são possíveis, esses furos? Tem algum caminho que deve ser seguido? Sim, a gente tem todo um planejamento, Carol. Então, a gente vai na ressonância e a gente calcula a trajetória por onde esse endoscópio vai entrar para que seja a menor trajetória possível. Entendi. Se a gente não puder usar a menor trajetória, a gente usa uma que seja menos danosa. Porque, às vezes, por exemplo, para eu entrar na menor trajetória possível, eu vou passar por uma estrutura vital. Então, eu prefiro ir lá e contornar essa trajetória e usar uma alternativa. Entendi. Então, a gente tem diversos reparos, que a gente chama, que são como plaquinhas, que indicam para a gente aonde a gente pode entrar, que é seguro entrar. E aí, dependendo do tipo de doença que a gente vai tratar, a gente usa um reparo ou usa o outro. Muito bacana. O pós-operatório de uma neuroendoscopia, o paciente faz o quê? Depois a cabeça vai ser costurada e aí? Na verdade, o que a gente faz, Carol, hoje a gente usa ponto por dentro da pele, o tal do ponto de cirurgia plástica, e a gente passa uma cola por cima. Existe uma cola biológica, que os cirurgiões plásticos usam bastante. Porque além de funcionar como um fechamento, ela funciona como um curativo. Por que essa preocupação para a cabeça? Porque, puxa vida, a pessoa foi operada, vai querer sair de uma cirurgia, vai querer lavar a cabeça, e aí? Vai cair água no corte e vai incomodar. Entendi. Então, a hora que você tem uma cola ali em cima, é um curativo nacional, na verdade natural, não é nacional isso, e funciona aí, ele permanece por 10 a 14 dias. Então, durante 10 a 14 dias, a pessoa vai lá, entra no chuveiro, toma seu banho. Até que cicatrize. A hora que cair a cola, já cicatrizou. Será que usaram na minha cesárea? Eu não sei, eu não estou por fora, eu não sei de nada. Mas, de repente, em cesárea pode ser que usem pode, já, né? Pode, essa cola de aplicação em qualquer campo da medicina. Olha que interessante. Qualquer campo. Muito legal. Gostaram mesmo? Todo mundo assim, ó. Difícil, né? É difícil, negócio complicado, mas olha que bacana. Tá vendo? É por isso que quando a gente tem o diagnóstico de algum problema sério, inclusive, porque a gente está falando aqui do cérebro, olha a importância de você procurar um médico que te passe exatamente essa segurança, que vai explicar o que é, que vai te dar uma orientação e que você vá para a cirurgia sabendo tudo o que vai acontecer. No final, pós-operatório, o resultado, é claro que é outro, né? Até porque você vai ficar muito mais tranquilo. E aqui a gente quis mostrar exatamente isso.
a tecnologia funciona, médicos excelentes sabem utilizar essa tecnologia. E a gente tem que confiar, e isso que é o mais importante. Doutor, parabéns. Deixa eu pegar aqui a minha fichinha. Claro, fica à vontade. Só para agradecer mais uma vez. Olha, quem quiser entrar em contato com o Dr. Paulo Porto de Mello, neurocirurgião, para tirar, claro, mais dúvidas, tem um site que é doutor abreviado pauloportodemelo.com.br. Doutor abreviado pauloportodemelo.com.br. Tem um agradecimento especial para quem emprestou equipamento, doutor? Essa empresa aqui é Neurociências Medical. Foi quem forneceu equipamento para a gente, então a gente gentilmente agradece a empresa aí pela cessão do material para essa demonstração. Não, e eles trouxeram tudo aqui, vocês não têm noção, uma mala, tudo grande para trazer isso aqui, não foi fácil não. Então, obrigada mesmo por terem emprestado o aparelho e eu agradeço, doutor. Obrigada mais uma vez. Adorei. Muito bacana e parabéns. Eu já era fã, o doutor é o máximo, ele é tudo, vocês já assistiram as pautas, sabem disso. Agora fiquei mais fã ainda. Parabéns, doutor. Obrigado. Até a próxima, obrigada. Tchau.